Olá, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre números complexos. Nós vamos falar da representação geométrica, do módulo e dos argumentos. Tá, primeiro passo, vamos falar da representação geométrica. A representação geométrica, pessoal, é o mesmo do plano cartesiano. Só que como nós estamos em geometria analítica, o nome desse plano é chamado de plano de Argand-Gauss. Você tem aqui, ó, o eixo Y, você já sabe que o eixo Y é o que está em pé. E temos o eixo X é o que está deitado. Nos números complexos, ele é representado por Z é igual a A mais BI. Sabendo que o A é a parte real, e essa parte real ela vai estar no eixo X. E o B é a parte imaginária. A parte imaginária ela está no eixo Y. Aí vejam que o eixo X é o real e o eixo Y é a imaginária, ok? Bom, o ponto que eu tenho é o ponto A e o ponto B. Aí eu vou traçar o ponto. Então, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. Então, aqui, ó, eu vou ter um afixo. Um afixo é o ponto entre o A e o B. Então, isso aqui é chamado de afixo. Bom, agora vamos representar o número complexo no exercício. Então, aqui eu tenho esse número complexo aqui, ó, ele é chamado de Z, que é igual a 2 mais 3i. E eu tenho também o W, que é igual a menos 2 mais 2i. Eu quero representar isso no plano. Bom, todos já sabem que o que está em pé é o eixo Y, que é o mesmo da imaginário, e o que está deitado é o eixo X, que é o real, a parte real. E aqui nós temos, quem é a parte real? A parte real é o elemento que não tem o i do lado. E a parte imaginária é o número que tem o i do lado. Ou o i sozinho ele vale 1. Bom, aqui nós temos, então vamos lá. Aí eu coloquei os traços, eu olhei o maior número que eu tenho nos dois, o maior número que eu tenho é 3, aí eu tenho 3 tracinhos, ó. 1, 2, 3 e 1, 2. Veja que o 2 está na parte real e ele é positivo. Então, nós sabemos que o encontro dos eixos é a origem do zero. Daqui para frente tudo é positivo, para trás é negativo. Daqui para cima tudo é positivo, para baixo é negativo. Só que o 2 ele é positivo, então ele está aqui, ó, 1, 2, bem aqui. E o 3 também é positivo, ó, então você tem o 0, 1, 2, 3. Então aqui eu vou ter o meu afixo, ó, representado pelo Z, tá? O pontinho bem aqui. Agora o outro ponto representado por W, menos 2. Só que menos 2 agora ele está em que eixo? No eixo X. Eixo X menos 2. Que é o eixo X, é essa parte real aqui, ó. Então, 1, 2. Menos 2 está aqui. E o outro é positivo, ó. Vejam vocês que ele é positivo. Deixa eu só mudar aqui, pessoal. Essa parte aqui. Então, aqui, ó. Aqui está o 2 positivo, menos 2, né? Menos 2, a parte real, menos 2, e o 2 positivo. Então, 1, 2, ó. Então, ele vai lá em cima, ó. Ok? Então, aqui, ó. Esse aqui é o ponto W. Ok? Então, reforçando. A parte real está no negativo. Eixo X. Real, eixo X. O negativo é do zero para trás. Então, tem 1, 2. Menos 2. E o Y? Ele é positivo. Então, eu tenho, ó, 1, 2. Pronto. Aqui agora, eu vou traçar aqui, ó. E esse aqui é o meu afixo. Tudo bem? Bom, depois que nós estudamos a representação, isso aqui é a representação geométrica. Eu vou te dar o número complexo e você vai colocar no plano. Não esqueça que sempre tem que respeitar parte real e a parte imaginária. Real está no eixo X, imaginária está no eixo Y. Também tem que respeitar os sinais. Tem a parte positiva e a parte negativa. Agora vamos para o módulo. Pessoal, o que é o módulo de um número complexo? Módulo de um número complexo é a distância da origem ao afixo. E nós já sabemos o que é o afixo. O afixo é o ponto. Isso é o afixo. Ó. Aqui é o afixo. Bem, e como eu represento? O módulo ele é representado por essa letra aqui, ó. Ela lembra um P. O nome disso aqui é Rho. Ok? Ou ela pode ser representada assim, ó, entre duas barras e o Z. Isso é representação de módulo, ok? Tá.
E já sabemos que módulo é a distância da origem ao afixo. O que é a distância? A distância é do zero, né, pessoal? Do zero até chegar no afixo. Mas vamos aqui, eu dei um exemplo aqui, ó. Nós já sabemos que o plano ele é dividido no eixo X e no eixo Y, certo? Então, aqui eu tenho o eixo X é o que está deitado, o eixo Y é o que está em pé. E não esqueça que o eixo Y é a parte imaginária, o eixo X é a parte real. Bem, então veja, o que é o módulo? O módulo ele vai da origem até o afixo. Por quê? A representação geométrica do complexo não é A mais BI? Por isso que eu coloquei aqui, ó, esse ponto A e o ponto B, sabendo, pessoal, que no lugar do A e do B vai ser números reais. Bem, então vejam vocês, e aqui eu vou representar, porque é a representação do complexo A mais BI, tá? Então, essa distância da origem até o afixo, isso é que é o módulo. Vejam vocês que aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Nós temos aqui agora um triângulo retângulo. Essa partezinha aqui, ó. Então, essa altura, ó, do afixo até a base do x, aqui é o valor de B, ok? Que é o mesmo daqui, ó. Essa distância aqui é a mesma dessa. E essa parte aqui, ó, da base, no eixo real, ele é o valor de A, ok? Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Como é que eu calculo triângulo retângulo? Qual o cálculo que eu obtenho através de que fórmula? Teorema de Pitágoras. E nós já sabemos quem é o Teorema de Pitágoras. É hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é o módulo do ρ, igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, aqui eu tenho o Teorema de Pitágoras. Bom, o que eu tenho que entender? Que a hipotenusa, ela sempre está na frente do ângulo reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo de 90 graus, ou o maior lado do triângulo retângulo. Pessoal, o ângulo reto sempre vai estar em formato de L. Veja vocês, ó, aqui eu tenho um L, ó. Isso aqui é um L. Então, na frente dele, eu tenho a hipotenusa, ok? Então, como é que eu faço? Se eu tenho o ρ aqui, ó, ele estava ao quadrado, certo? Isso aqui vai virar raiz, ó. Então, aqui eu tenho a fórmula do módulo. Qual é a fórmula do módulo? Os catetos ao quadrado. Então, é ó, A ao quadrado, B ao quadrado e ρ ao quadrado. E não esqueça que a representação do módulo ela tem duas representações. Pode ser pelo ρ ou pode ser por esse símbolo aqui, ó, o módulo de Z. Ok? Então, aqui eu tenho o Teorema de Pitágoras e a forma do módulo é ρ ao quadrado igual raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque vocês sabem, toda letra que está elevada ao quadrado, isso aqui vira raiz. Bem, então isso aqui é representação da forma. Basta vocês gravar a forma do módulo. Falou de módulo de um número complexo, a fórmula é representado por Z entre barras, ou ρ, que é esse símbolo aqui, lembra um P, tá? Ele lembra um P, que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Agora vamos fazer um exemplo. Veja bem que o exemplo aqui é um exemplo bem simples, só para vocês memorizarem. Determinar o módulo. Aí o complexo eu dei para vocês. Ó. Qual é o complexo? 2 mais 3i. Vejam quem é a parte real. Identifica quem é o real, quem é a parte de A e quem é a parte de B. O valor de A é 2 e o valor de B é 3. Bom, agora é só você jogar. Ele pede para calcular o módulo. Então, a fórmula você já sabe. Qual é a fórmula? Raiz quadrada de A mais raiz quadrada. A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo dentro da raiz, ok? Então, tá. Quem é o valor de A? 2 ao quadrado. Então, ó, representação do complexo. Aí vai ficar 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí, o módulo é igual... Aí você tem lá, quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E quanto é 4 mais 9 é igual a raiz de 3. Bom, pessoal, sabemos que 13 é um número primo, ele não dá nem para simplificar e nem para dividir. Então, você deixa do jeito que está. Então, a resposta disso aqui é 13. Então, esse módulo vale 13. Ok? Olha outro exemplo aqui, pessoal. Quando algum dos termos for zero, veja bem na letra B. Na letra B você tem Z é igual a 5i. Então, significa que aqui a parte real é zero. Gente, eu vou fazer o cálculo como eu não... Eu vou fazer o cálculo, depois eu passo o macete para vocês. Então, a fórmula vocês já sabem. Qual é a fórmula? Complexo ou ρ igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tudo dentro de uma raiz. Só que aqui eu não tenho A.
Então, vai ser 0. Vejam vocês que aqui vai dar 0, ok? O que eu não tenho é 0. Então, é 0 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. E 5 ao quadrado é o quê? 25, não é isso? Então, raiz quadrada de 25, isso aqui é igual a quanto? É igual a 5. Bem, pessoal, agora eu vou dar um macete para vocês. Isso serve tanto para a real como para a parte imaginária. Quando algum deles for 0, qual é o resultado? É o próprio número. Vejam bem aqui. Nesse caso aqui, ó, a parte real não é 0? A parte imaginária não é 5? Qual foi o resultado? É o próprio elemento, 5. Vamos dar um exemplo, sendo que eu não tenho agora a parte imaginária, eu tenho só a parte real. A parte real é 3. Aí você vai pegar 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 3 ao quadrado não dá 9? Raiz quadrada de 9 ia dar 3. Então, veja, para você não ter que fazer o cálculo, quando ele pede um módulo que alguma das partes for 0, seja a parte real ou a parte imaginária, você não precisa nem fazer o cálculo. Você já pode dizer que o módulo é o quê? O próprio número que ele está te dando, ok? Aí eu coloquei a observação. Quando uma das partes for 0, o módulo é o próprio número. Isso serve tanto para a parte real como para a parte imaginária. Tudo bem? Bom, então nós já vimos representação geométrica, que é o plano. É como fosse no plano cartesiano, só que nós estamos em analítica, geometria analítica, então plano de Argand-Gauss. É só traçar os números. Depois nós temos os módulos. Veja que uma ideia depende da outra. Aqui tem a representação, aqui eu usei o gráfico, e o módulo não é nada mais, nada menos a distância da origem até o afixo. Ok? E aí você tem a fórmula. Eu demonstrei como é que eu chego na fórmula para vocês, mas basta vocês gravar a fórmula. Ela pode ser representada assim também, pessoal, é a mesma coisa, ó. Z é igual raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo dentro da raiz. Isso aqui também é a representação. Tanto faz representado por rol como pelo complexo dentro do módulo, ok? Módulo é essas duas barrinhas. Pessoal, agora nós vamos para outra parte da matéria que é chamada de argumentos. Bem, pessoal, o que é o argumento? O argumento é o ângulo. Vejam vocês, vou voltar aqui um pouquinho, que aqui você tem um ângulo, ó, esse ângulo aqui que é o argumento, ok? Mas vamos aqui, eu coloquei um desenho aqui para nós, sabendo que argumento é o ângulo. Representação do complexo, nós todos já sabemos que Z é igual a A mais BI. Então, aqui eu tenho o eixo Y, que é imaginário, o eixo X, que é o real. Nós já sabemos calcular o módulo. O que é o módulo? O módulo é a distância da origem até o afixo, ok? Agora, aí esse lado aqui todinho, ó, nós já sabemos lá atrás, já vimos lá que vale B. Esse outro aqui vale A, certo? E essa distância aqui é o módulo, que ele é representado por ρ ou então por o Z dentro do módulo. Então, agora a matéria que nós vamos ver agora é o argumento. O que é o argumento, pessoal? É a distância daqui, ó, do eixo X, e eu vou colocar a setinha para cima, porque você começa a contar no sentido anti-horário. Ó, tá aqui, ó, sentido horário. Aí ele vai girando, ó, ele vai girando, girando, girando no sentido anti-horário. Só que ele vai parar aqui porque aqui é o afixo. Ok? Então, este ângulo é que eu tenho que descobrir. E eu vou representar esse ângulo como esse ozinho, que é chamado de θ, tá? Bem, para vocês entrar no argumento, você precisa primeiro calcular o módulo. Não tem como você já ir para o argumento se não fazer o cálculo do módulo. E você já sabe, eu vou colocar a fórmula aqui, que o módulo é calculado através do A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Pessoal, aqui vejam vocês que aqui também eu tenho um triângulo retângulo. Só que agora eu estou falando de quê? De ângulo. Se eu estou falando de ângulo, eu vou usar duas razões. Seno e cosseno. O que é o seno? O seno do ângulo, todos nós já lembramos lá da geometria, trigonométrica. Vejam que é cateto oposto, certo? Dividido pela hipotenusa. E o cosseno, nós já sabemos também que o cosseno, a fórmula para calcular é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Pessoal, sempre você tem que ter referência o ângulo. Então, vamos agora montar a fórmula do seno e do cosseno. Vem, o ângulo está aqui, e eu quero o seno. O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa nós já sabemos que é o quê? O módulo, que ele é representado pela letra grega ρ.
Então, é o quê? Cateto oposto. Quem é cateto é lado, viu, pessoal? Não esqueça, cateto é o lado. Quem é o lado oposto ao ângulo? É o quê? O Bzinho, ó. Que é esse lado aqui, ó. É o B. Dividido por quem? Dividido por ρ. Pronto, a forma do seno já está feita. E a do cosseno? É cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É aquele lado que está junto com o ângulo. Nós sabemos que esse lado aqui já é a hipotenusa. É o módulo. Então, quem é que está junto com o ângulo? É o eixo X aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Então, é A dividido por ρ. Pronto. Então, aí agora nós temos como calcular usando essa fórmula, seno e cosseno. Bom, vamos lá no exemplo agora. Determine o módulo e o argumento. Pessoal, não tem como você calcular o argumento se você não descobrir primeiro o módulo. Por quê? Porque para cálculo do argumento, isso aqui é o argumento, ó. Para cálculo dele, você veja que na forma você tem módulo e você tem módulo aqui embaixo. Então, você tem que descobrir primeiro o módulo. Bem, então nós temos um exemplo aqui, ó, que é raiz de 3 mais i. Identifica primeiro quem é o valor de A. O valor de A é raiz de 3 e o valor de B é 1. Por que eu sei que é 1? Porque o I sozinho ele vale 1. Então, A é raiz de 3 e o B é igual a 1. Tá, primeiro eu vou calcular o módulo, como eu já disse para vocês. Eu sempre repito a fórmula. A fórmula é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E vocês já têm o valor de A. Quem é o valor de... Bota a raiz, e aí vocês abrem um parênteses, colocam raiz quadrada de 3, que é o valor de A, mais 1 ao quadrado. Bom, pessoal, quando o índice da raiz é igual ao expoente, a potência é igual à potência que está elevada, isso aqui anula. E raiz quadrada de 1 é 1 vezes 1. Então, o ρ vai ser igual a isso aqui, ó, 3 mais 1. Que 3 mais 1 vai dar 4. Raiz quadrada de 4, 2. Portanto, o módulo vale quanto, pessoal? 2. Tá? O módulo vale 2. Pronto, depois que você calculou o módulo, agora vamos lá para o argumento. Pessoal, o argumento, você já lembra da fórmula, não vai esquecer, tá? Argumento. E é do seno. E a forma do seno, qual é a forma? O ângulo, temos o ângulo como referência, que é B dividido pelo módulo. Quem é o B? Nós já sabemos. B lá em cima é o valor 1. Então, 1. E quem é o módulo? O módulo nós já acabamos de calcular, que vale 2. Pronto, não tem como fazer mais nada, nem simplificar, nem dividir, morre aí. E o cosseno? O cosseno você também já sabe da fórmula. Qual é o cosseno? O cosseno é o valor de A dividido pelo módulo. Quem é o valor de A? Raiz de 3. Quem é o módulo? 2. Bom, pessoal, agora aqui vejam vocês. Agora nós temos que voltar lá na tabela dos ângulos notáveis. Vocês vão verificar qual é o grau, se é de 30, 45, 60 ou 90, onde o seno vale 1 sobre 2 e o cosseno vale 3, raiz de 3 sobre 2. Pausa aí. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui. Então, nós paramos um pouquinho onde falamos do ângulo, né? O ângulo seno, ele agora vai valer 1 sobre 2 e o cosseno, raiz de 3 sobre 2. Só que agora nós temos que descobrir o grau dele, se é de 30, 45 e 60. Pessoal, agora temos que lembrar da tabela dos ângulos notáveis, que é os ângulos de 30, 45, 60 e 90. Bom, eu já tenho ela aqui posta para vocês. Olha, veja bem, como é que eu monto? Eu coloquei os graus 30, 45, 60 e 90. E a razão, seno, cosseno e tangente. Então, vejam vocês que seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Como é que eu faço a tabela? É simples. Olha primeiro onde estão os graus. Os graus estão na horizontal? Então, vocês têm que começar a preencher na horizontal. 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Então, ó, aqui você tem raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Onde tem 1 não põe raiz. A tangente ela é diferente. Raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3. O de 90, seno de 90 vale 1, cosseno de 90 é 0,
tangente de 90 não existe, ok? Então, é através dessa tabela que nós vamos continuar para descobrir o grau do argumento. Veja agora o que ele disse aqui para nós. Ele disse para nós o seguinte: o seno vale 1 sobre 2 e o cosseno raiz de 3 sobre 2. Você vai lá e veja no mesmo grau, ao mesmo tempo, qual é o valor disso aqui. Então, olha, pessoal, vamos lá no 30. O seno aqui vale 1 sobre 2, não é? Então, 1 sobre 2 é o seno de 30. E o cosseno lá, no argumento, tem que valer raiz de 3 sobre 2. Então, pessoal, o ângulo é de quê? De 30 graus. Aí, o ângulo que eu representei pelo θ é de quanto? 30 graus. Só que isso aqui, pessoal, eu tenho que transformar para radiano agora. Porque não vou deixar o grau, isso aqui tem, porque depois a próxima matéria disso aqui é forma trigonométrica de um número complexo. A forma trigonométrica você tem que fazer o módulo, tem que fazer o argumento e ainda colocar na fórmula. E a fórmula, ela é aceita através de radiano, só com radiano, ok? Então, vou dar um macete agora para vocês, como é que você transforma de grau para radiano. Pessoal, na trigonometria, nós sabemos que o π vale quanto? 180 graus, certo? Na trigonometria. Na geometria plana, ele vale 3,14, mas não tem nada disso. Aqui é trigonometria, ele vale 180. Então, você vai fazer uma divisão. É só você pegar o quê? Qual é o grau que ele quer que você descobre? Ele vai ser o numerador. Então, vai ser 30 dividido por 180. E aí, você pode anular o zero em cima, anula embaixo. Ficou o quê? 3 dividido por quem? Por 18. Aí eu vou simplificar isso aqui. Tem que simplificar, pessoal. Só se não der que você não simplifica. Pode ser que dê para dividir direto também. Mas vamos ver aqui, ó. Então eu vou simplificar tudo por 3, porque eu sei que 18 é divisível para 3. 3 dividido para 3 não dá 1? 18 dividido para 3 dá quanto? 6. 1 é o mesmo que o π, porque a letra sozinha, ela vale quanto? Vale 1. Então, ficou π sobre 6. Então, de 30 graus, transformando em radiano, é o mesmo que o π sobre 6. Tá claro, pessoal? Então, esse é o macete. Agora, tem um outro caminho de fazer isso aqui? Tem, por regra de 3, se você quiser. Eu vou dar só um gancho, vou puxar só um ganchinho aqui, ó. Se for por regra de 3, você lembra que o π vale quanto? 180. Aí você coloca letra debaixo de letra, grau debaixo de grau. Eu quero descobrir, é o de 30, não é? Então, você põe uma letra, o x, e o outro aqui você vai botar o quê? O 30, ó. Aí, agora você multiplica as diagonais, ó. Aí, vai ficar, ó, 30π dividir, que é igual a 180x. E vocês sabem, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, passando essa divisão, você vai ter aqui, ó, 30π dividido por 180, que é igual a quem? A x, que eu tenho que descobrir o valor do x. Aí, caiu na regrinha lá de cima, ó. Vai ficar 3 por 18 e o π do lado, simplifica tudo por 3 aqui, ó, que vai ficar 3 dividido para 3 dá 1. Uma vez π, π dividido por 6. É a mesma coisa. Então, x é igual a π sobre 6. Então, existe dois caminhos de você fazer isso. Por regrinha de 3, simples, ou simplesmente por esse caminho aqui. Pessoal, eu até prefiro que vocês façam um cálculo rápido, porque essa matéria ela é um pouco extensa. É só você ver o grau que você quer descobrir, certo? Ele vai ficar no numerador. E o valor do π é 180, fica no denominador. E aí, você divide ou simplifica. Depende aí do raciocínio que dá para fazer. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês na representação geométrica no plano Gauss, como é que fica essa representação, ok? A representação fica assim, ó, você tem o eixo y, que todos já sabem que é o eixo imaginário, e você tem o eixo x, ok? Bom, o que acontece? Veja lá que o valor do A é raiz de 3 e o valor do B é 1. Então, você sabe, o valor de A é a parte real. Vou pôr raiz de 3 aqui embaixo. E o B vale 1, certo? E o módulo, qual é o módulo que ele pede? O módulo é da origem até o afixo. Ele vale quanto? 2. Ok? O afixo é o Z. E o ângulo, qual é o ângulo que ele pediu para nós calcular? 30 graus. Ah, mas transformando isso aqui em radiano, você já sabe que é o mesmo que o π sobre 6. Ok, pessoal? Essa é a aula que nós acabamos de falar. Representação geométrica do complexo
módulo e, por fim, argumentos. O próximo passo depois disso é a forma trigonométrica, tá? Colocar tudo isso na forma trigonométrica. Mas até então, agora nós vamos praticar isso aqui, pessoal, porque vocês viram que são várias formulazinhas. Como é que a gente aprende matemática? É praticando com exercício. Então, vamos agora para os exercícios, ok?